noite, professor. Professores, boa noite. Hoje, no dia 8 de julho, né, aula do nível superior, nós vamos falar sobre a questão intrínseca e extrínseca, né, sobre aquilo que é muito importante, como vocês, treinadores, terem absoluto controle de conhecimento para sempre trabalhar junto com a equipe que vocês têm dentro do clube, né, e preparar a estrutura do campeonato. Estruturar uma equipe para um campeonato, ele vai muito mais além do que aquilo que a gente fala de uma estrutura de pré-temporada. Primeira questão que eu falo a vocês, pessoal, principalmente nível superior, e eu nível 2, que está também alguns alunos, que quiserem pegar uma caneta e um papel, né? Eu quero que vocês escrevam, eu vou dar 5 minutos. 5 minutos para vocês para uma temática, tá? Eu quero que vocês coloquem no papel, estruturando uma solicitação de atletas específicos por posição. Quantos atletas se faz necessário para uma temporada para que eu tenha uma variação de jogo no 4-3-3? Eu vou me justificar porque estou fazendo isso. Após essa grande derrota do Brasil, quando vai para os pênaltis, parece que tem alguma coisa que não engrena. E vocês podem me dizer por que o Brasil vai tão mal nos pênaltis? Uma palavra só, sem justificativa. Eu quero que vocês me digam qual é o ponto de vista de vocês, por que o Brasil nunca vai bem nos pênaltis. Professor Marcos. Insegurança, professor. Marcos Rio de Janeiro. Só um pouquinho. Só levante a mão e não fala no microfone. Eu chamo. Professor Marcos. Professor Marcos. Treinamento, professor. Treinar a batida de pênalti. Eu acho que ele não treina. Pode. Okay. Professor Tobias. Psicológico. Professor Gion. Eu vou na do professor Tobias, professor. Boa noite. Também creio que seja psicológico. Professor Carlos Alberto. Professor Henrique. Professor Henrique. Professor Raimundo. Professor, insegurança, que tem relevância com o psicológico. E também falta de treinamento, como o rapaz falou. Mas eu vou mais em segurança, porque abrange tudo. Uma questão que eu vou falar para vocês, que nós já falamos na Copa do Mundo. Pode deixar a mão levantada, depois eu chamo para outra pergunta. Uma coisa para vocês entenderem. Quando a gente fala de excelência, tá, numa atuação de uma equipe, ou você como um profissional, qual é o número de horas seguindo o que se tem hoje como literatura? Qual é o tempo de horas? 10.000 horas, professor. Só levantem a mão, tá? 10.000 horas. Me fala uma coisa de dentro de vocês. Você acha que um atleta que chega na seleção, ele já não passou essa questão de 10.000 horas? Com certeza já passou. Então, nós temos dois fatores. Quando a gente fala treinamento, pessoal, não treinam. A questão de treinamento, ele já tem que vir da base. Na categoria de base, ele já tem que ter treinado para chegar ao futebol principal, ao alto rendimento do futebol profissional. Ele já tem que vir da categoria de base com esse treinamento, com essa técnica de bater um pênalti. Uma coisa que eu vou falar para vocês, e uma coisa que eu não admito, jogador ficar fazendo paradinha, ficar sambando na frente da bola. Uma coisa que eu não admito. Entende? E uma coisa que vocês não devem admitir. Pênalti. Eu vou falar e vou explicar para vocês por quê. Vocês raciocinarem. Não é opinião pessoal, é acadêmica. Qual é a vantagem de você correr por uma batida de uma bola numa velocidade que o teu oponente está parado? Qual é a vantagem? É eu parar ou eu dar uma sequência rápida entre o início e a finalização do chute?
Vou baixar a mão e vou chamar rapidamente, antes de começar a aula, para essa introdução. Tá? Pode levantar a mão, professor Zé Carlos. Professor Zé Carlos. Deu certo agora? Sim, perfeito. Então, professor, a vantagem que o batedor leva diante do goleiro é ele iniciar e finalizar a corrida com a batida, escolher o canto que ele quer bater. Não, sim, professor, mas qual é a vantagem nesse trajeto? A vantagem é que o goleiro, por exemplo, não vai saber exatamente aonde é que ele vai bater. Não vai ter esse tempo de pesquisar isso. Parou, o goleiro já dá aquela... Isso, faltou uma explicaçãozinha, mas foi boa. Professor Henrique. Professor Henrique. Quando você tem aquela famosa paradinha que eles fazem, acho que dá mais tempo para o goleiro pensar. Às vezes o batedor vai olhar para um canto, que é o que ele vai bater. Vai menos tempo aí, né, pro atacante pensar, né? Ele vai para a cobrança. Na hora que ele dá a paradinha, a mente dele pode mudar. Vou bater naquele canto. Ele olha para aquele canto e o goleiro vai lá. Eu acho que se ele sai na velocidade da batida para a cobrança, até o goleiro ir na bola, a bola já está lá dentro. Essa é a minha opinião. Cadê o professor Sérgio Rangel? Sim, professor. Pode repetir o que você falou, professor. Olha. Dificulta o tempo de reação do goleiro. Quanto mais velocidade você coloca em direção à bola, mais velocidade ela vai ter, menos tempo de reação o goleiro tem. Essa é a resposta perfeita sobre a cobrança de um pênalti. Vou pedir para o professor repetir para vocês anotarem, porque isso aqui os senhores deviam saber. Isso aqui vocês têm que saber. Professor Rangel, pausadamente, pode falar, meu querido. Quanto mais velocidade o atleta coloca... Só um pouquinho. Quanto mais velocidade você colocar em direção ao tiro, certo? Professor Rangel, continua. Menos tempo de reação o goleiro terá para fazer a defesa. Menos tempo de reação o goleiro terá para a defesa. Quanto mais velocidade você coloca para bater o pênalti, menos tempo de reação o goleiro tem para fazer a defesa. Entendam uma coisa, professores. Se. Senhores que são treinadores, acabem com essa questão de ir treinar pênalti e o jogador ir com baixa velocidade, ir fazendo paradinha. Acabem com isso. Está acabando com o futebol. Enquanto todo mundo parte, uma vez eu estive na turma anterior, e está previsto para vocês ainda, dentro de uma aula, nós analisamos vários vídeos sobre cobrança de pênalti. Teve numa aula do nível superior, a turma anterior, e vai ter na dos senhores também. Quando nós chegarmos nessa aula, os senhores vão ver que a maior eficiência do pênalti está quando você parte em velocidade e finaliza com velocidade. Porque isso atrapalha o tempo de reação do goleiro. Vocês têm que aprender isso, ensinar dentro do clube, ensinar na categoria de base, que esse negócio de vir sambando em cima da bola nunca deu certo. A prova é que a equipe que mais faz isso no futebol mundial é o Brasil. Estão me entendendo? Apaguem esse conceito de futebol referência no mundo. Nós não somos mais. Apaguem. Entende? Quando falam que nós não jogamos mais o que jogávamos antigamente, quando falam tudo isso, é porque hoje está muito acerbado condições que naquela época, quem batia, quem fazia, era outra qualidade de atletas. Nós não temos mais a mesma qualidade. Vocês estão entendendo? Cabe aos senhores treinadores corrigir isso dentro de uma equipe. Cabe a vocês, treinadores. Acabar com esse negócio de ficar sambando na frente da bola. Entende? Dou como base acadêmica aquele pênalti que
o nosso goleiro demorou para ir, porque ele achou que ia fazer uma paradinha, ele entrou batendo e o tempo de reação do nosso goleiro não foi o perfeito, a bola entrou, depois ele pulou. Haja com questão acadêmica. O que eu penso, o que eu acho, não funciona perto daquilo que é acadêmico, aquilo que é prático e aquilo que se ensina. Então, cabe a vocês, treinadores, acabar com essa geração. Entendeu? Não se bate pênalti como o Brasil tem tentado há muito tempo, sem sucesso. Outra coisa muito específica, questão psicológica. Equipe brasileira, todo mundo sabe que basta uma pressão, que é brigar, perde o foco, perde a atenção. Então, nós temos uma geração de jogadores que tem sérios problemas a que tange a área de psicologia. Não sabe lidar com pressão, não sabe lidar com provocação, e todo mundo sabe como tira o brasileiro do sério. Todo mundo sabe. Tanto é que algumas coisas que a seleção do Uruguai nunca fez contra o Brasil. Provocou ali perto da cobrança de pênalti, provocou ali no final. Então isso nada mais foi do que uma aula para os senhores, daquilo que não funciona no futebol brasileiro. Por isso que fala, não somos referências. Cabem com isso. Entende? Não somos mais referências. Nós estamos sendo alvo, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um grupo do WhatsApp de amigos que estão na Europa, que fazem cursos, amigos que estão na Alemanha. Nós estamos servindo de exemplo daquilo que não se faz em campo. Eles usam tudo aquilo que o futebol brasileiro faz de errado, eles estão ensinando lá fora aquilo que não se faz. Que vergonha. Vocês estão me entendendo? Uma equipe despreparada psicologicamente. Totalmente desequilibrada psicologicamente. Sempre mostra isso. Tá? E você vai somando. Perde aqui, perde ali, perde lá. E você vai vendo, notando e tendo a percepção que é sempre a mesma tática que é usada contra o Brasil. Uma simples provocação tira o foco de todo mundo. Então guardem isso. É vergonhoso. Entendeu? Vê na Europa alguns cursos, não vamos dizer assim muito abertos, né? Mas seminários que têm fechado usando a seleção brasileira como exemplo daquilo que não se faz. Aí dá exemplo, falar, ó, não se deve fazer isso porque a seleção brasileira está fazendo isso, então não se faz. Vocês me entenderam? Então acaba com essa geração de ficar sambando na frente da bola. Ou aprende a bater o pênalti como tem que bater, ou nós não temos aí competência, porque aí é competência técnica. Entende? Então, nós estamos com sérios problemas no futebol, certo? Não é o alvo da aula, mas faz parte. Você ter um bom planejamento, entende? Não só quando se fala estruturando para uma temporada, todo mundo foca o quê? Na pré-temporada. Toda vez que você fala, vamos elaborar a temporada 2024, todo mundo já pensa o quê? Pré-temporada. Correr, intensidade, volume, intensidade, depois intensidade, baixo volume. É só o que pensa. E nós temos que acabar com isso. Nós temos que preparar mais aquele trabalho que a gente fala sobre detalhes. Nós temos que ser mais detalhistas com a temporada. Entende? E ser detalhista com a temporada, ela requer que os senhores empreguem algumas filosofias. E essas filosofias não adianta só apenas os senhores terem. Os senhores têm que colocar junto à equipe disciplinar que você tem, entende? A multidisciplinar, que é o teu preparador, que é o teu auxiliar. Pênalti, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês treinam o ano todo. O ano todo, tendo o campeonato que vá para pênaltis ou não, vocês têm que treinar vários batedores, tem que ter um principal, mas tem que ter vários batedores, tem que treinar a equipe, tem que ter o batedor de falta, tem que ter a pessoa que bate o escanteio. E nós estamos perdendo nisso. Uma outra questão que fica para vocês refletirem.
e serve de trabalho para vocês nas equipes que vocês forem. Vou falar uma coisa para vocês e assumo o que eu estou dizendo. O problema na seleção não é o treinador. O problema na seleção é falta de qualidade humana. Você pode colocar ali, pelo que eu vi desse jogo, eu julgo pelo o que eu estou vendo. Você pode colocar o treinador que for. Se essa for a matéria-prima, perto do que os outros jogadores são, europeus e até mesmo aqui na América do Sul, eu nem digo que nós somos o primeiro. Nem falo mais isso. Não tenho coragem de falar isso. Entende? Então tem que mudar muito. Não temos matéria-prima. Não temos. Ou está sendo mal convocado, ou o que está se apresentando não é o de melhor. Chega no último terço, não sabe concluir. Vem construindo a jogada, male, chega no último terço, não conclui. Não tem mais o homem-gol, não tem mais o camisa 10. Seleção brasileira tem como tradição, antes de falar, entende? Temos que lembrar que sempre tivemos o camisa 10. Não temos. Sempre tivemos o homem-gol. Não temos. E isso vem dessa briga que eu falei numa entrevista de 2020. Vocês podem puxar lá na TV Joinville, tem na internet. A minha entrevista em 2020, que eu falei sobre o que o futebol brasileiro ia passar nos anos que nós estamos. Pena que o Rogemar não está na hora, que foi o que me entrevistou. Eu falei que nós tínhamos um sério problema de formação. E nós íamos pagar nos anos seguintes. Quem assistiu, que deve ter os alunos mais antigos. Eu assisti. Que assistiram, o professor aí assistiu. Eu falei em 2020 que nós ia passar por que nós estávamos passando. Estava no grupo eu. O professor Zé Carlos também assistiu. Por quê? Ficou aquela briga. CBF, professor de educação física e ex-atleta. O pessoal da CBF, não, só nós temos direito de trabalhar. Ninguém mais pode trabalhar. Professor de educação física, não. É só nós que sabemos e ninguém pode trabalhar. Ex-atletas, nós sabemos, nós dominamos, mas não queremos estudar. Diferente do professor Ney, que está aqui, que tem já pelo menos 3 cursos superiores. E bom se todo ex-atleta fosse como o professor Ney, que tivesse várias formações. Mas não querem estudar. Aí o pessoal da CBF, desculpa falar com toda a minha franqueza e honestidade, faz um curso de 300 horas, tem um nível A. Aí educação física, eu sou formado em educação física no Brasil e sou especializado no Brasil, no futebol profissional, treinamento esportivo, e falo uma coisa para vocês. Se fosse fosse uma pessoa que não tivesse conhecimento, que eu tenho, e joguei categoria de base, mesmo tendo formação em educação física, especialização em treinamento esportivo, especialização em futebol, eu não estaria apto para conduzir um time. E no Brasil você ganha essa aptidão. Então faltou misturar a parte prática com a parte acadêmica. Faltou os acadêmicos aprender a parte prática. Isso desequilibrou. Veio uma geração de jogador que não teve alguém para falar. Você tem que bater com a parte interna do pé, você tem que bater com a parte de fora do pé, você tem que bater aqui com o peito do pé. Tá vendo que a seleção não sabe fazer isso? Então, isso é culpa daquela entrevista que, nossa, aquela entrevista rodou tudo quanto foi lugar. Aquela entrevista. Mas daí foi quando todo mundo caiu de pau em mim na internet. Eu tinha falado que não tínhamos condição das próximas Copas do Mundo, pelo menos nas duas, chegar numa final. Caíram de pau em mim. Aí agora o que aconteceu? Quando aconteceu, ali que foi, a gente falou da Copa América, falou das eliminatórias, o Rogemar acertou que o Brasil ia perder para a Argentina na Copa América, né? Nos pênaltis. Foi isso? Me corrija se eu estiver errado, porque daí eu já não lembro. Acertou lá e acertou na Copa América. No final da Copa América. Exato. Entendeu? Aí foi a época que todo mundo, eu era inimigo do futebol brasileiro. Aí agora todo mundo sabe que eu tô certo. Quando eu falei da legislação de treinadores, eu era um lunático. O que aconteceu? Veio a nova legislação, pedindo curso superior. E eu avisei em 2020 isso. Vocês estão entendendo? O problema é que nós, como brasileiro,
Nós não estamos enxergando aquilo que está acontecendo. Aí goleia-se uma seleção fraca, somos campeões da Copa do Mundo. Ah, porque ganhamos de uma seleção. Que seleção? Golear uma seleção fraca é você ter um parâmetro? Não é. Hoje até as facas estão batendo no Brasil. Sim. Tá entendendo? Então, tudo que eu falei em 2020, tem aqui professor que é testemunha, assistiu minha entrevista, está acontecendo hoje. E vai perdurar, porque eu falei que 2 Copas do Mundo não chega na final. Não chegou essa última, e 2026 não chega. Entenderam? Então, o que nós temos que aprender com isso? A estudar, ser acadêmico. Quem é prático, aprender o acadêmico. Quem é acadêmico, aprender o prático, para a gente equilibrar a balança. O atleta, quando estuda, ele vira um super profissional. O profissional que é acadêmico, quando ele entende a parte prática, abre o ouvido, escuta o seu auxiliar, sabe trabalhar com o seu departamento, ele consegue se equilibrar. Embora, isso é uma opinião, quem esteve lá dentro, quem chutou a bolinha, sempre vai ter um diferencial. E falar para o jogador, cortar para a perna direita, fazer o domínio orientado, não domina para o lado do zagueiro, domina para o corredor, na amplitude, sempre tem um diferencial. E é para isso que vocês estudam. É por isso que eu sou tão chato com vocês. É por isso. Porque daí eu vou vendo o que vai acontecer no futebol brasileiro, eu sei aquilo que tem que corrigir. E se vocês pegarem todas as aulas, o pessoal que está saindo, agora que está se formando, tudo que se acontece na seleção de problemas, certo? Vocês estão vendo. Vocês estudaram para corrigir. Ok? Então, minha retórica vai até aqui, 21h38. Eu já guardei isso para falar para vocês. Tá? Aí, depois, do finalzinho ali, a gente faz um rebate disso aqui quando eu terminar a gravação. Aí nós falamos especificamente da seleção. Aí eu quero escutar a opinião do mais novo até o mais antigo. Mas daí a gente já parou a gravação. Perfeito? Eu vou pegar aqui, vou baixar a mão de todos vocês, tá? Vou começar aqui a aula e guardem o que eu estou falando para vocês. Se não estudarem, se não colocar em prática, se não se organizarem, se não souber o que é uma organização de uma temporada, é diferente de uma organização de uma pré-temporada. 2 coisas diferentes. 2 coisas que se um dia vocês me encontrarem numa mesa de um clube, eu vou perguntar. Professor, qual é a diferença da organização de uma temporada para uma organização de uma pré-temporada? O que visa as 2? Vocês vão ter que saber me explicar. Se não for eu, vai ser um cara chato como eu. Obviamente, para perguntar isso para vocês. Tá? Mas vocês têm que saber. Por quê? Se você vai para um clube de alto rendimento, você é obrigado a saber. Você é obrigado. Não improvisar. Ser organizado. Saber montar uma equipe. Isso é obrigação do treinador. O europeu sabe. Então temos que ensinar os brasileiros a saberem. Não só que nem eu vejo, desculpa, na internet, não tenho nada contra. Sistema tal, sistema tal. Isso aí, meu filho, com 10 anos, já sabe. Se eu perguntar para o meu filho de 10 anos qual é a característica de um 3-4-3, de um 3-5-2, ele sabe diferenciar. Meu filho com 10 anos. Então vocês têm que saber muito mais do que simplesmente um sistema tático. Vocês têm aula de pedagogia, neurociência, mental soccer, planilhamento. Vocês não podem me decepcionar na carreira. Vocês têm que ser diferentes. Guardem isso. Vocês são treinados para isso. Então vocês têm que, se ou se, não cometer as falhas que está se cometendo nos dias de hoje. Entende? Perfeito? Vou compartilhar a tela. Vamos falar sobre estrutura de temporada. Uma coisa que vocês devem fazer sempre com a equipe, porque vocês têm que entender uma coisa. Várias cabeças pensam mais do que uma. Várias cabeças pensantes, inteligentes. Mas você não vai pegar um auxiliar técnico que não tem um pensamento alinhado com o seu, mas ele tem o direito de pensar diferente. Você ouvindo o pensamento dele, você pode muitas vezes melhorar o seu.
Você ouvindo o teu preparador físico, que tem experiência, que tem condições de trabalho, às vezes não muito grande, mas tem condições de fazer um trabalho, ele tem que opinar e você tem que ouvir. Começa por aí, treinadores. Vamos parar com esse negócio de não ouvir o professor de educação física, ele está lá fazendo treinamento, de não ouvir o auxiliar, o que ele acha, o que ele pensa e, principal, qual é a visão dele. Vocês têm que saber trabalhar em equipe. O treinador brasileiro não sabe. A maioria não sabe. E nós temos que aprender a trabalhar em equipe. Vou falar uma coisa para vocês que ocorre na medicina. Quando tem uma patologia desconhecida, que te leva muitas vezes para um raciocínio clínico de alguma coisa e você está em dúvida, você chama outro médico. A gente chama de double check. Para ele te contrariar. Vocês estão entendendo? Para ele te contrariar. Doutor, eu acho que não, mas doutor, está com hiperreflexia. Nessa patologia nós não temos hiperreflexia. Tal coisa, não, então vamos estudar outra coisa. Vamos estudar uma outra possibilidade. Não, vamos estudar isso. Ah, doutor, isso aqui pode ser. O que o doutor acha? Não, mas isso, de repente, doutor, não pode ser, porque o exame anterior da eletromiografia não apresentou. Ah, não, então vamos ver tal coisa. É assim, muitas vezes, na área médica. Fazem double check. Você tem um auxiliar, tem um preparador físico, às vezes tem um fisiologista, vocês têm que conversar entre si. Por quê? Qual é a principal questão de uma temporada? É as minhas limitações como equipe. A principal questão de uma temporada é você perguntar quais são as limitações da minha equipe. Seja ela técnica, tática, seja financeira, vocês têm que saber qual é a limitação. É para isso que existe o planejamento. Para isso que existe vocês portarem uma agenda, vocês escreverem sobre o seu dia a dia, fazer análise individual, micro e macro da sua equipe. Então, isso vocês têm que ser organizados e carregar para o resto da vida. Isso é ser um profissional. Se é treinador, não tem uma agenda, não tem uma prancheta, não tem alguma anotação, você é um desorganizado. Você tem pelo menos uma prancheta, tem alguma coisa que você escreve, que você lembre, que você olha, você é organizado. Isso que diferencia profissional. O profissional organizado, ele sempre tem muitas vantagens ao longo do campeonato. E isso vocês têm que aprender. Não pode deixar de aprender. Porque se você acha que ser treinador é só chegar, colocar a equipe em campo, vocês estão fadados ao insucesso. Ser treinador vai além. E é isso que eu quero que vocês sempre aprendam. Certo? Não vou abrir para pergunta agora. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá? E nós vamos aqui falando da aula de hoje. Vou compartilhar a tela. Tá? Vou abrir aqui. Esse já está aberto. Deixa eu pegar aqui. Estruturando a temporada no futebol. Estruturar a temporada vai muito mais além do que quando vocês pensam, ou que eu penso, ou que alguém pense, sobre a questão de pré-temporada. Estruturar uma temporada começa, sim, você planejando a sua pré-temporada. Então, você, quando faz esse pensamento, você tem que colocar um todo. Entende? Um todo. Não é só um terço, ou só o início. Não é só planejar a pré. Vai muito mais além disso. Então, esse estruturando, eu vou deixar aqui, quem quiser, o slide. Esse vídeo dessa aula vai estar amanhã nesse produto, tá? Para vocês reverem, assistirem, aprenderem, não só decorar, porque decorar, quem decora esquece, mas vocês têm que aprender. Então, quem quer o certificado, colocar na parede, ou vai melhorar o currículo, está aqui, certo, da compra. Vamos abrir aqui e vamos ao que precisamos. Introdução à preparação da equipe. É uma questão que eu falo assim, né, que é o principal
para uma temporada é você estar planejando ela. Tá? Então, é crucial para definir objetivos, avaliar o desempenho anterior, identificar áreas de melhoria, criar um plano estratégico para o sucesso. Uma equipe preparada está mais confiante, motivada, preparada para enfrentar os desafios. Aqui tem um ponto crucial que vocês têm que sempre levar de uma temporada para outra. O que é? Só levanta a mão e responde rapidamente o objetivo. O que eu posso implementar numa temporada que vai me ensinar? Levanta a mão. Uma palavra. O que seria? Abrir fila. Professora Azeboto. Boa noite, professor. Professor, pode ser organização? Tem a ver. A organização é um fator. Mas o que me leva a um fator determinante para uma temporada posterior? Professor Henrique? Não, professor Benedito? Benedito? Professor Benedito, não? Professor Cláudio? Professor Rui, planejamento? De uma temporada base de para equipe. outra, o que faz eu ter uma possibilidade, um ponto positivo para eu melhorar? Uma base de equipe com a espinha dorsal. Não, sim, mas o que é como se fosse o meu aprendizado, o que foi, o que eu levo de uma temporada para outra? Professor Carlos Henrique? Reconhecimento da equipe anterior. Reconhecimento dos pontos principais anteriores. Inclusive, tá, acho que aqui no slide. Eu vi e não trouxe meu óculos de leitura. Então, o que acontece? Os pontos principais negativos é o que você tira para uma temporada posterior. Você tem que aprender com o que houve na temporada anterior, os seus erros, principalmente com a questão de equipe, para uma temporada posterior. Tá? Vou até abrir aqui. Aqui está na parte aqui, ó. Exige o planejamento e dedicação. É crucial definir objetivos e avaliar o desempenho anterior. Tirem como base sempre o que aconteceu anteriormente, quando a gente fala com questão de falhas, com todas as questões inerentes àquilo que possa fazer vocês a melhorarem numa temporada seguinte. É fácil, lógico. É muito... Vocês estão vendo o slide, pessoal? Ah, meu Deus do céu. Não compartilhou. Vocês estão vendo o slide, não? Não, sim, Sim, professor. Ah, não. Então tá. Tem Sim, professor que falou que não está vendo, eu me apavorei aqui. Não, professor. Quem não está vendo é porque está com a internet muito fraca, tá? Chega perto do roteador, porque tá mim tá todos aqui normal. estão vendo, tá? A gente estamos vendo todos. Certo? Vocês me entenderam essa questão de uma temporada para outra? O que me fortalece é corrigir os pontos negativos. O que eu aprendi na temporada anterior, que eu posso levar para essa? Vocês estão entendendo? Muitas equipes, hoje no Brasil, jogam uma temporada com uma equipe, na outra temporada é totalmente diferente. Outras equipes têm uma mudança, 20%, 30% do elenco, outras reforçam, mas eu tenho que trazer da temporada anterior quais foram os pontos negativos. Lembra uma coisa que eu falo para vocês sobre ser treinador, não é ficar olhando só ponto positivo. Entende? O treinador, ele está ali para ser um engenheiro de obra. Ele tem que ver para onde que esse prédio pode cair. Entende? Então, o crucial de uma temporada para outra é o aprendizado que você traz. Sim ou sim, tem que estar na sua cabeça. Perfeito? Não vou abrir ainda para a pergunta. A questão que vai da parte extrínseca. Definição de objetivo da temporada. Isso é fundamental na preparação de uma equipe, além dos objetivos, né, e desafio que você vai dar para os treinadores. Entende? Não só eu falando isso como, vamos dizer, um executivo,
que é dar objetivo ao meu treinador dá objetivo à equipe. Entende? Você tem que sempre estar destacando o que houve na temporada anterior para aprendizado na temporada que está por vir. Isso que eu falo para vocês que é um dos principais erros no Brasil. Chega no final da temporada, a equipe não tem dinheiro para pagar o salário. Isso é um erro de organização. Entende? Você tem que ter toda a definição dos objetivos da temporada dada para o jogador, mas você também tem que cumprir com aquilo que você está se propondo a fazer. Não pode chegar em últimas rodadas, vocês como futuros, possivelmente, supervisores de futebol ou gerentes de departamento, chegar na final do campeonato e não ter dinheiro para o salário. Se depender de cair, a equipe vai cair. Motivação é um dos principais elementos para a vitória. Lógico que a base da pirâmide vai começar com aquilo que a gente chama de disciplina. Não adianta ter motivação e não ter disciplina. Primeiro a disciplina, depois a motivação. Mas o salário, aprenda uma coisa, professores. O salário, despesas, o gasto, ele tem que estar tudo planilhado. E isso de vocês, se futuramente forem gerentes de departamento, vocês têm que exigir da diretoria. Qual é o nosso planejamento para essa temporada? Quando eu falo qual é o nosso planejamento, eu tenho que saber de tudo aquilo que está por vir. Vocês estão me entendendo bem isso? Espero que fique muito bem entendido, porque amanhã ou depois, se vocês entram numa temporada, não tem dinheiro para custo, para ônibus, para alimentação, para logística, vocês fazem parte do erro. Então não é empurrar o ônibus e seja que Deus quiser na ladeira. Vocês têm que ter essa questão. Ah, mas eu sou treinador. Sim, e se chegar no final da temporada e não tiver nem dinheiro para o seu salário? Como é que nós vamos fazer? Entende? Então participem sempre dessa elaboração. Como treinador, como supervisor, como diretor, participem. Não seja só o treinador de futebol típico brasileiro, que só quer ficar dentro de campo, não participe e não faz esse elo entre diretoria e a parte técnica, a parte de campo. Vocês têm que fazer o que temos, qual é a nossa possibilidade, qual é o nosso limite. Temos gás para quanto tempo? Temos oxigênio para quantas horas? Você tem que saber, senão o paciente morre. Estão me entendendo? Então, isso tudo vocês têm que ser participativos ou vocês têm que estar do lado dos departamentos, na questão executiva, estar sabendo passar para o treinador. Treinador que tem essa questão, né, de participação no planejamento da temporada, pode ter certeza que a equipe terá, sim ou sim, um pouco mais de sucesso e um pouco mais também de organização até onde pode chegar, certo? Avaliação do desempenho anterior à temporada, isso que eu acabei de falar lá em cima, e aqui está se refletindo, entende, como um ponto principal. Análise de desempenho da temporada anterior, principalmente vamos falar da questão intrínseca agora. Me refiro à questão de parte técnica. Muitas equipes menores têm, por muitas vezes, necessidade de manter equipes jovens para uma temporada a outra no futebol profissional. Só que quando você faz um relatório sobre isso, você tem que encontrar o quê? Levanta a mão. O que eu tenho que encontrar? Vou baixar a mão de todos. Pergunto. Levanta a mão. Professor Jorge? A gente tem que encontrar o equilíbrio para mesclar jogadores experientes com os mais novos e dentro do esquema que a gente vai utilizar na temporada, a gente já tem que montar a equipe de acordo com o esquema tático que a gente vai montar e montando cada jogador dentro do perfil que a gente tem, ou seja, seria uma estratégia do que a gente pretende estar utilizando no ano. Perfeito, boa resposta, professor. Inclua-se nisso como perfeito você utilizar a análise de desempenho. Aí ficaria
100% a resposta. Utilizem a análise de desempenho do campeonato anterior. Equipes muito jovens, muitas vezes, vocês não vão ter, às vezes, recursos, e muitas vezes, não todas, mas pode ser que seja, de colocar jogadores mais experientes, que eu defendo muito. Ter jogadores que têm mais experiência, que sabem mais o atalho, que sabem controlar aquele jogador que está no ímpeto de fazer correria, né? Eu escuto uma coisa que eu jamais vou esquecer na minha vida. Quando eu era da base, às vezes a gente jogava contra uma equipe, na minha época eu falava juniores, né? Hoje fala sub-20. Eu escutava muitos jogadores falavam assim, tá correndo errado. Tá correndo errado. Corre, faz a bola correr, se posiciona. O jogador mais antigo, ele tem essa experiência. Entende? Hoje já não sei mais, mas não deve ter muita essa integração. Por isso que é bom você sempre integrar a equipe mais jovem com a equipe com mais idade. Por isso é bom fazer uma integração de sub-20 com sub-23 ou com o elenco principal. O futebol sub-20 é uma coisa, o futebol de alto rendimento no profissional é outro. É outro jogo. E o pessoal confunde. Entende? O pessoal confunde muito. No pessoal sub-20, muito vigor, muita força, muita explosão, sem controle. Quando você entra no futebol profissional, no alto rendimento, você tem que saber o controle. E tem que saber distribuir essa força. Então, quando você usa tudo que o professor Jorge falou, mais análise de desempenho da sua equipe, você vai ter parâmetros métricos. É o que eu falo. Sabe o que é um treinador perfeito? Eu vou falar para vocês. Você chegar na sala de um treinador, ele tem num quadro mapeado a sua equipe. Isso é um treinador perfeito. Isso é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira faz. Não tenho dúvida disso. Ele sabe ali onde estão os elos mais fortes, onde estão os mais fracos. Você tem que mapear a sua equipe. Toda vez que você mapeia a sua equipe, toda vez que você tem a métrica da temporada anterior, a temporada posterior você vai errar menos. Então, por isso que eu falo para vocês, ser treinador não é só colocar a equipe em campo. Você tem que ter uma participação ativa. Você tem que ter o pensamento. Você tem que ter o raciocínio. Temporada anterior, temporada posterior, o que eu vou modificar e qual foi a minha análise. Mapear a sua equipe. Olhar no quadro e falar o que eu posso melhorar. Aonde está meu defeito? O que eu errei? O que a equipe errou? Qual foi o ponto fraco? Qual foi o ponto forte? Qual foi a métrica de gols? Gols pró, gols contra, empate. Qual foi a minha métrica? Jogos fora, jogos dentro de casa. Isso tudo forma um raciocínio. Tira vocês daquela questão de ser um treinador desta linha e coloca vocês aqui em cima. Vocês estão pensando mais. Fundamental. Fundamental. Aqui agora, quando a gente fala, e já pode ver que tudo que está vindo, nós já falamos de alguma forma anteriormente. E assim vai indo. Isso que é o bacana do aprendizado. Entende? É quando você já tem uma noção daquilo que você vai estudar, sabendo que você já ouviu sobre aquilo. Quando a gente fala em identificação das áreas de melhoria, aí vem aquilo que eu falei. Após a análise do desempenho da temporada anterior, é crucial identificar as áreas que precisam de atenção e foco para a próxima temporada. O que eu acabei de falar para vocês? O que eu acabei de falar. Acabei de explicar para vocês. Por isso que até está ali um quadro, entende? Com as métricas. Entende? Vocês têm que ser acadêmicos. Quando vocês entrarem num clube de futebol, vocês têm que fazer análise de métricas. Vocês têm que levar a sério. Não está, acho que na aula, o professor Jânio. Outro dia até fiz uma tabela para ele, para uma análise simples de uma partida. Acho que nem está na aula, não conseguiu. Ele está muito cansado, está muito corrido.
E você tem que ter, Circe, esse ponto como critério individual, particular, seu de trabalho. Você tem que ter isso. Certo? Então, guardem esses pontos. A parte B. Isso pode incluir aspectos técnicos, como finalização de jogadas, tomada de decisões, comunicação entre jogadores. Também é importante considerar os aspectos táticos, como estratégia de jogo, posicionamento em campo, adaptação e a diferentes adversários. Além disso, é fundamental avaliar o preparo físico e mental da equipe, e a coesão do grupo, a disciplina e espírito de equipe. Você tem que, aí que eu falo daquela questão, você manter a disciplina, manter a motivação, manter uma equipe sincrônica, sem problemas dentro da equipe. Você tem que entender que treinador de futebol eternamente é um gestor de pessoas. Ser gestor de pessoas quer dizer que você vai ter que resolver problemas dentro da equipe. E o que eu falo sobre ser gestor e resolutor de problemas dentro da equipe? Qual é a minha filosofia? Eu já falei a vocês no nível superior. Levanta a mão, quem sabe. A minha filosofia, a qual eu ensino. Professor Luiz Rogério. Ser sempre mediador, professor. O que mais? Dentro disso. Muito boa a resposta. Professor Luiz Rogério ainda. Gerenciar conflitos, gerenciar também egos, saber mediar, não tomar partido de um ou outro atleta, assim, gerenciar todos de uma única forma, respeitando, né? Aliás, Até tendo aqui em tá mente... bom, professor Luiz Rogério, sua resposta foi 110% perfeita. Você tem que gerenciar o problema sem tomar partido. Você vai resolver um problema de um jogador com o outro, nunca toma partido. Você não pode tomar partido para jogador nenhum. Você desestabiliza a equipe. Você vai criar dentro da equipe um lado A e um lado B. Repita a resposta, professor Luiz Rogério. Gerenciar conflitos e não tomar partido. Né? Mais alguma coisa? Professor Jorge? Dentro da minha filosofia ensinada. Ele tem que ser um líder, tem que saber gerenciar pessoas. Porque se ele não souber gerenciar pessoas, ele não vai ser um bom técnico. Sim, esse básico. Dentro da minha filosofia ensinada no nível superior. Professor Alberto Sampaio? Não? Então tá. Então, basicamente, se resume aquilo que o professor Luiz Rogério falou sobre a minha filosofia para o ensino de formação de vocês. Sejam mediadores, gerenciadores e nunca tomem partido. Resolva sempre os problemas que tiver dentro da equipe de forma neutra. Se possível. Entende? Não tem, o jogador esse é do meu gosto, o outro jogador é do meu gosto. Não existe isso. Tá? Então guardem isso para a carreira toda de vocês. Tá? Isso faz parte da questão. Não fale em cima, só se eu liberar. Não fale em cima. Aí vem aquela questão que aí nós devemos aquela atenção. Pré-temporada. Aí já é um ponto mais que vocês já estão mais acostumados a lidar. Claro? Que é o que habitualmente se fala mais, que é o planejamento da pré-temporada, crucial para o desempenho da equipe, essa fase de atenção especial para o desenvolvimento físico, técnico dos atletas, integração de novos membros e construção de um espírito de equipe. Então, não é só correr e treinar. É fazer uma integração dos novos membros, fazer um trabalho que ele saiba que ele tenha que se utilizar da equipe. Ele faz parte de uma equipe, ele não é um indivíduo, ele é um coletivo, e criar tudo aquilo que eu falo de um espírito vencedor. Começa você o quê? Entrosando a equipe, dentro e fora. Então, guardem essa questão inicial, que é mais habitual vocês terem, né, sobre a pré-temporada,
correr, parte técnica, mas não só isso. Integração e construção do espírito de equipe. Tá? A pré-temporada deve ser organizada de forma estratégica, com foco na preparação física, treinamento técnico, trabalho em equipe, desenvolvimento individual, psicológico dos jogadores, e é importante estabelecer metas específicas, mensuráveis para cada fase de pré-temporada. Me desculpe, permitindo o acompanhamento e avaliação do progresso. Isso, senhores treinadores, quer dizer nada mais, nada menos de que você, dentro de uma pré-temporada, tenha as métricas. Aí vem aquele trabalho que você tem que sentar o seu preparador físico, o seu auxiliar técnico, e definir as fases da pré-temporada, os objetivos dentro dela. Vou salientar, se você tem, erroneamente, porque eu sou contra pré-temporada de 30 dias, sou totalmente contra, mas se você tem 30 dias, você divide em 3 fases, ou 2, conforme aquilo que você tem na mão. Entende? Conforme aquilo que é ponderável, mensurável. Então, você tem que fazer o trabalho, mesmo que seja de pré-temporada, você tem que ter os objetivos dentro dela. Não pode simplesmente, eu vou correr 30 dias e vou fazer trabalho tático e técnico 30 dias. Não é assim que funciona. Tem que ter organização, tem que saber elaborar um QTS, que é o seu quadro de trabalho semanal. Lembre sempre, mesociclo, macrociclo, microciclo. E também, o que não se fala, ciclo de competição. Ou, que nem se fala na Europa, ciclo pré-olímpico. Macrociclo, mesociclo, macrociclo, microciclo e ciclo olímpico. Ou ciclo de competição. Se fala na Europa, mas no Brasil, habitualmente, se fala só os 3 e está errado. Você tem que ter o teu ciclo de competição, o teu ciclo olímpico. Por quê? Porque muitos calendários você vai ter que focar a preparação ou a recuperação. Quem me responde? Professor Tobias? Professor, a nível no calendário brasileiro, a recuperação, porque como você joga 3 dias, você vai ter que recuperar o teu jogador para poder executar para ele não estourar, né? Então, perfeito, professor. Até aí, perfeito. Então, você tem que, ao nível de calendário Brasil, foco muito na recuperação dos atletas. Entende? Isso eu já digo que está num ciclo de competição ou ciclo olímpico. Ele está como o 4º ciclo. E no Brasil se trabalha 3. Você tem que ter o 4º. Entende? Aquilo que eu falei, meso o ano inteiro, macro os meses e micro você coloca dentro como se fossem as semanas. Porque são a menor parte do treinamento. E ciclo olímpico ou ciclo de competição, focando aquilo que você tem que fazer durante a temporada. Estresse de jogos, viagem, noite mal dormida. Isso está no ciclo de preparação. A preparação, o ciclo olímpico ou ciclo de competição, sempre tenha como foco o efeito colateral no teu calendário. Quer resumir bem? Controle de efeito colateral. É a resposta perfeita. Então, ciclo olímpico, ciclo de competição é o controle do efeito colateral. Vocês estão me entendendo? Me entenderam bem isso? Perguntas sobre isso objetivas. Alguma? Levante a mão. Tranquilo? Perfeito. Então, estamos perfeitos nesse aqui. Estamos tendo um bom entendimento. Vamos falar agora sobre a questão que vocês têm que ter conhecimento, que é sobre o treino físico e técnico. O técnico, tudo bem, mas vocês têm que entender uma coisa muito... Quem está com o professor Edilson? Desliga o microfone. Edilson. Já passou a pergunta. Quando eu falo em questão de entendimento, você tem que entender muito da questão da preparação física para você armar
o seu treino técnico, principalmente quando tange pré-temporada, principalmente quando vem a temporada. Você tem que saber estabelecer isso. E para isso, você tem que ter um conhecimento de ambas, porque você tem que estar falando, sim, com o seu auxiliar de novo e também com o seu preparador físico. Não tem como escapar, professores. O sucesso de uma equipe é conforme o sucesso daquilo que você trabalha, os seus profissionais. Tá? Treinamento técnico é crucial para a preparação de uma equipe. Os jogadores precisam estar em forma para suportar a intensidade de jogos e executar jogadas com precisão. Então, não pode estar em overtraining já no início do campeonato. Tá? Um programa de treinamento físico abrangente deve incluir exercícios de resistência, força, velocidade, flexibilidade, adaptando as necessidades específicas de cada jogador e modalidade. Professores, por favor, não me coloque todo mundo para dar 10 voltas no campo. Todo mundo. Aí 10 jogadores correndo, dando pique de 30 metros, 40 metros, 100 metros. Não me façam isso. Cada jogador tem o quê? Eu quero escutar o nome técnico. Cada jogador tem o quê? Especificidade. Professor, suas características técnicas. Não. Levanta a mão. Levanta a mão. Professor Tobias. Especificidade. Professora Denilson. Professora Denilson. Fibras, professor. Tipo de fibras diferente. Professor Wilton. Professor Wilton. Não? Professor Anderson. Eu falei características técnicas. Ok. Professor Anderson. Individualidade biológica. Professora Ana Raquel. Professora Ana Raquel, minha querida. Microfone, professora Ana Raquel. Não? Professor Carlos Alberto. Necessidade física, necessidade específica, professor. Então, professores, como eu falo, numa resposta, matando tudo. Princípio da especificidade. Cada jogador tem um princípio que a gente fala de individualidade. Você estoura o jogador. Se você não levar em conta idade, posição, condicionamento físico, temporada, você estoura o jogador. Isso é comum no Brasil. Eu não entendo por que é comum. Entende? Não se treina mais uma manada de bois da mesma forma. Desculpa, é muito feia essa minha questão. Mas é que a manada você manda todo mundo para lá, para cá, e os bois vai tudo um atrás do outro. Não é assim. Treinos específicos, mesmo para preparação física, principalmente para preparação física. Conversa com o seu preparador físico. Pergunta para ele, professor, eu quero que você me elabore um trabalho com o princípio da especificidade. O teu preparador físico vai se orgulhar de você. O seu preparador físico vai olhar e falar, eu tenho um técnico de verdade. Porque ele sabe o que ele está falando. Atacante tem um treinamento específico. Zagueiro tem um treinamento específico. Meio campo tem um treinamento específico. Quem é de mais idade, acima de 30 anos, tem um treinamento específico, físico. Se vira, meu irmão. Eu quero que você monte circuitos aqui para todo mundo. Princípio da especificidade. Isso é o segredo de você não estourar uma equipe. Principalmente antes do meio do campeonato. Né? Que é o que eu vejo no futebol, principalmente estadual. Muitas equipes, quando chega a 50%, a equipe já está tendo declínio. Sendo que no gráfico, na linha de platô ou na linha de umbral, nós teríamos que estar prevendo esse overtraining talvez lá por 50%. Mas, como eu fiz o princípio da especificidade na minha preparação física,
fiz a elaboração com a questão da parte técnica e tática, então eu vou fazer isso aqui chegar lá nos 70%. Por quê? O meu jogador com mais de 30 está condicionado conforme a condição dele. O meu jogador mais novo, já elevei o potencial dele, fiz a expansão e sei aonde ele pode chegar. Por isso que vocês tiveram aquela aula. Quem não assistiu, pega lá, está no catálogo, princípio da especificidade. Tem que ter esse respeito na preparação física, principalmente quando se tange a questão de pré-temporada. Não sei se viram, essa semana semana passada, retrasada, uma entrevista do Ronaldo falando sobre isso. Vocês assistiram uma entrevista dele? Estava no Instagram. Eu vi, professor Gel. Justamente eu ia até citar isso. Justamente ele falando, só um pouquinho. Tá, a Adriana, tá, mas é um professor. É o professor Giliardi. Giliardi. Conte a todos, professor Giliardi. Eu vi o Ronaldo falando sobre isso, professor, que quando ele treinava aqui no Brasil, a preparação física era todo mundo corria vários quilômetros. E os profissionais pensavam que isso fazia bem, quando na verdade estava fazendo mal a ele. E quando ele foi para a Europa, que aí mudou, que lá tinha um treinamento específico para cada posição. Foi quando melhorou o desempenho dele. Vocês entenderam, professores? Isso é de matéria europeia, que eu estou dizendo a vocês. Por isso que eu falo, eu não gosto de me basear em nada do futebol sul-americano. Talvez o futebol argentino, porque me admira muito a formação de treinadores lá. Então nós temos que ter essa consciência no futebol brasileiro. Por quê? Porque não somos referências. Nós estamos aprendendo a reaprender. O que a Europa fez no passado foi aprender com os jogadores brasileiros lá para saber, foi um laboratório, o que eles tinham que melhorar. Com a ida dos brasileiros para lá, com os campeonatos melhorando, eles aprenderam. E aprendem até hoje, com jogadores estrangeiros. Vocês me entendem? Princípio da especificidade. Na pré-temporada, você define como vai ser a sua equipe e aonde vai chegar esse overtraining. Onde que vai chegar em demasia o ácido lático, onde o cortisol vai estar em alta. Tudo isso vocês têm que saber. Não adianta eu saber pôr a equipe em campo, que eu sempre falo no Brasil. Não adianta você ficar só estudando 3-5-2, 4-1-4-1. Você tem que saber característica, você tem que saber planejamento de temporada, você tem que saber planejamento de pré-temporada. Você tem que saber os jogadores. Por isso que eu falo, mapeiem o jogador, coloque na parede, compre um quadro, coloca lá na parede, nome por nome, característica, coloca uma observação de conjunto, pontos fortes, ponto fraco, melhorias. Todo dia que você chegar no teu trabalho, o teu cérebro vai estar sempre ativado com aquilo que você tem que fazer. Sim ou sim, isso melhora a tua qualidade como profissional. Vamos um passo adiante. Esse aqui não preciso ver a vocês. Treinamento de velocidade, treinamento isso aqui é mais para o preparador, mas vocês têm que saber. Uma coisa que eu quero falar para vocês terem atenção. Que não se dá atenção. Flexibilidade. Eu já falei em uma aula e vou perguntar hoje. O que eu reparo num jogador quando ele está caminhando? Quem levanta a mão e me responde? Professor Alexandre? Professor, o senhor repara conforme ele está andando de acordo com o alongamento dele, se ele está encurtado ou se ele está andando, né, de maneira correta. Sim ou sim, vocês têm que olhar o jogador e ver se ele tem encurtamento na posterior. Sabe aquelas pessoas que andam assim? Tipo, a perna não estica. A perna anda assim, ó. Ele tem essa curvatura entre o quadril e o tendão de Aquiles, vamos dizer assim. Ele tem essa curvatura. O cara que anda não curvado no membro superior, no membro inferior. Essa curvatura que ele tem aqui, ou é uma atrofia, que você pode consertar isso, tá? Geralmente se pode consertar. Alongamento, fortalecimento.
ele tem que ter a passada de um jogador. Por quê? Não sei ali quem que me acompanha muitas vezes na rede social, eu cuido de um lutador que foi campeão mundial de jiu-jitsu e outro dia fiz uma visita. Não sei se alguém viu isso. Alguém viu? Se uma pessoa viu, eu já estou contente, porque daí a pessoa sabe que o que eu vou passar é... Eu vi, professor. Eu fiz uma sessão de alongamento nele de 10 minutos. Ele morreu. Não conseguia treinar mais. De tão suado que ele ficou fazendo, não foi 10, eu acho que foi ali uns 15, eu não marquei. Eu fiz para ele uma sessão de alongamento de 15 minutos. Ele não conseguiu ir para o treino seguinte. Então, entenda uma coisa, falta de flexibilidade, falta de alongamento, ele gera um desgaste energético. Vocês entenderam? A pessoa acaba gastando, entende? Aquela questão que a gente fala sobre você ter uma força para desempenhar durante um campeonato, uma explosão, uma lateralização. A pessoa, quando não tem alongamento, ela tem um desgaste físico maior. Entende? E eu fiz uma sessão de 15 minutos nele, alongando ele o que ele precisava para o esporte dele. Ele morreu. Entende? É o Marcos, né, campeoníssimo no jiu-jitsu, e já é de uma categoria de idade avançada, que ele não quer parar de competir. Aí me contratou, eu falei, você não quer parar de competir? Não, então você vai ter que seguir o que eu faço. Até o horário da água, você vai ter que tomar no horário que eu faço. Eu falei, tá bom. Primeira sessão, 15 minutos, não aguentou mais. Entenderam? Então, nós temos esse problema com jogadores mais novos e temos problemas também conforme passa a idade. Tem que ter a articulação bem alinhada, o equilíbrio, a postura. Quanto mais você tem flexibilidade nas articulações, melhor é o teu desempenho. Principalmente quando se tratar de velocidade, quando se tratar de resistência. Porque a força que você vai fazer para alongar esse músculo, você está trabalhando 2 vezes, em vez de uma. Vocês entenderam esse raciocínio? Quem não entendeu, só quem não entendeu, levanta a mão. Que às vezes me falta algumas coisas em português. Quem não entendeu? Não tem problema, tá? Não tem problema levantar a mão e falar, eu não entendi. Não tem problema. Alguém não entendeu? Professor, posso falar? Levanta a mão, professor Raimundo, por favor. Professor Raimundo, se for falar, levanta a mão. Professor Henrique, primeiro. Eu não entendi, professor Rigel. Quando você tem, vamos dizer assim, vamos falar o populês, a perna. Que a tua passada, você vê do teu atleta, não é assim, ó. Eu falo de passarela. Eu até falei na pós-graduação em medicina esportiva, o professor deu risada. Eu falei assim, passo de passarela. Que é aquela passo que a sua perna está reta. Isso é um passo de passarela. Ele até falou, puta, até que ficou boa a explicação. Quando você tem o passo de passarela, tá? Que a perna, você vê que o alongamento, aqui tem o joelho, tá? Nós estamos na parte anterior e a parte de trás, posterior da perna, tá? Na realidade, quando você faz isso aqui, ó, passo de passarela. Quando você dobra, que vai dar um arranque, não tem problema. Mas o problema é quando você vê ele caminhando assim, ó. A perna tá meio curvada, que eu falo que é uma foice. Tá vendo assim, ó? Ele tá de pé, mas a perna dele tá meio curvada. A perna dele tem que estar assim, ó. Quando ele tem muito essa perna curvada, ele tem uma atrofia de posterior. Falta de alongamento, musculatura débil, frágil, entende? E você tem que alongar e fortalecer essa região. Para quê? Porque vem esse estudo que eu li, aprendi, e quando agora, tratando desse atleta, que é campeão mundial na modalidade, que até os professores viram, quando eu fiz o alongamento dele de 15 minutos, que era de membros necessários para a atividade que ele tinha em encurtamento, ele não conseguiu fazer o treino anterior. Entende? Então, por quê? Quando você tem encurtamento, você tem um desgaste maior quando você tem que fazer um trabalho de velocidade ou trabalho de resistência. Porque você vai ter que dar 2 vezes, não digo 2 vezes a mesma energia que você coloca numa corrida, mas você vai desperdiçar pelo menos 10 a 15%. Entendi sim, professor. Perfeito?
Entende? O Ney está online ainda, não? O professor Ney? O professor Ney está online? Não? Eu ia fazer essa pergunta aqui para o professor. Repare o meu braço esticado. Ele está com plena amplitude? Sim ou não? Pode falar sem levantar a mão. Não, professor. Não está. Para quem não sabe, eu também. Agora eu não estou competindo no jiu-jitsu, mas já fui campeão mundial também. Está lá no meu Instagram. Tá? Obrigado. Entende? E um dos meus problemas é não ter essa amplitude. Entende? Isso aqui foi falta de alongamento quando eu fazia hipertrofia. Como eu já treino há 30 anos, musculação e atividade, então um arm lock meu não vai precisar estender tanto o meu braço para ser finalizado. Porque minha amplitude máxima é isso aqui. Ó. Entendeu? Isso é porque muito exercício de hipertrofia e pouco alongamento. Então, diminuiu a amplitude do meu braço. Eu ia perguntar para o Ney, e vocês que fazem musculação como eu, se quando você estica o braço você vê essa amplitude. É a mesma coisa da perna. Entende? Então, isso tudo vocês vão encaixando os tijolinhos e vendo a particularidade dos seus atletas. Entende? Professor Marcos, que levantou a mão? Professor Marcos? Não? Sid Clay? Professor Sid Clay? Professor, nesse assunto que você está falando, eu tive lesão de pubis, né? E eu tive uma diferença de perna, era 1,5 cm. Inclusive, eu tinha muita lesão muscular. Será que tem sentido com isso daí também, professor, com alongamento? Tem, porque quando você tem um desequilíbrio nessa região de quadril, seja 1 centímetro, seja meio centímetro, um lado do teu corpo vai forçar mais que o outro. Eu tinha 1,5 cm, professor. Aí você imagina. Alongamento, só que eu sofria muito com muita lesão muscular, e ouvindo o senhor falar aí, eu disse, caramba, deve ter muito sentido com as lesões musculares. Sim, porque o corpo ele tem um trabalho de compensação. Quando um músculo está débil, o outro músculo trabalha para equilibrar. Entende? Então tem esse organismo, o corpo humano é perfeito, nós que estragamos ele. Então nós temos essa parte. Quando uma parte está desequilibrada, a outra tenta equilibrar. Aí você acaba lesionando a outra. Ou a parte mais frágil, muitas vezes. Mas sempre, quando se dá o excesso de treino, essa está lesionada. Ela vai forçar essa aqui. E essa aqui acaba lesionando. Aí essa lesiona, começa a não equilibrar a que está lesionada. Ela lesiona de novo. Entenderam? Vou explicar de novo. Essa parte está lesionada. Imagina aqui, ó, teu corpo, o alinhamento correto, quadril. Teu quadril está aqui. Lesionou esse lado, meu direito, que vocês acho que devem estar vendo o lado direito também. O que vai acontecer? O outro lado esquerdo vai trabalhar mais para compensar o lado que está machucado. Geralmente o que acontece? Machuca o oposto. Quando machuca esse aqui e você não faz a fisioterapia correta, não faz o fortalecimento, essa parte ela fica inócua. Ela começa a não ajudar a lesionada. Aí, essa que já está lesionada, a lesão volta para essa primeira. Entendeu? Então, o corpo ele se compensa. A parte que está lesionada trabalha menos, a outra trabalha mais. Consequentemente, ela vai desgastar e vai acontecer de ter esse problema. Quando ela tem esse problema, lesiona aqui, do outro lado vira crônico. Aí, meu amigo, fatality. Certo? Professor Marcos, quer comentar? Já estamos indo para o final, tá, pessoal? Professor? Sim. Eu peço desculpas porque eu fui fazer a pergunta anteriormente, esqueci de ligar o áudio. Mas sim. A minha questão é sobre justamente esse alongamento. No caso ele ajudaria a aumentar, por exemplo, a potência, a velocidade de um atleta? E força. Também. A velocidade também. Resistência e força. Beleza, obrigado, é isso aí. Até porque as temporadas geralmente começam com, alto volume e pouca intensidade. Depois de evoluir para intensidade e baixo volume.
A primeira via de consumo de alta intensidade, de volume, qual é? Qual é a via de alto volume? Lipídica. Qual é a via de volume de intensidade? Carboidrato. Entenderam? Quanto mais volume de treino, mais você vai usar reserva lipídica. Quanto mais curto, mais força, mais explosão, carboidrato. Então, por isso que é alterno. Geralmente começa com volume e depois intensidade. E depois migra para intensidade. Aí você começa com um treino intensivo na pré-temporada. Então, tudo isso vocês têm que ir equilibrando e sabendo que estágio que está a pré-temporada. Entende? Isso é muito importante, professores, tá? Aqui vem tudo que eu falei. Desculpa, é porque eu monto, aí eu já sei o conteúdo, né? Mas aí vem aquela questão aqui, acompanhamento e ajuste durante a temporada, aquela questão que fala em integração de novos membros, né? Uma coisa que sempre falo, boas-vindas, apresentar, comunicação, adaptação, integração social, faz alguma coisinha, um churrasco, estamos comemorando aqui, temos novos companheiros, novos amigos, entende? Isso é muito importante que vocês mantenham dentro de uma equipe para quem está chegando se sentir em casa e não haver divergência. Entende? Não haver divergência forma uma equipe vencedora, uma equipe íntegra, uma equipe coesa, uma equipe que tem motivação, que tem disciplina, todo mundo unido, ela joga melhor. Certo? Então, guardem isso com vocês. Professor Edilson. Professor Edilson. Agora que eu liguei o microfone. Na questão de preparamento físico, eu tenho um campeonato, um torneio dia 9 e um dia 8. E o preparador, eu pedi para o preparador físico meu preparar 2 equipes. Né? Uma para o dia 8, uma para o dia 9. Eu não sei se eu fiz o certo ou se eu fiz o errado para não forçar os meus atletas. É um torneio, não é um campeonato. É um torneio, mas o dia inteiro. Vai ser o dia inteiro corrido. A mesma preparação. A mesma. Prepara as duas a mesma. Vai chegar um dia de diferença, ainda você vai ter o fator da supercompensação, que uma equipe vai estar descansando, talvez a outra equipe tenha um dia mais de descanso e tenha a supercompensação, enquanto a outra talvez não tenha esse fator de treinamento que a gente chama de supercompensação. Mas um dia específico não precisa preparar separado. Se fosse dias distantes específicos com intensidades diferentes, sim, você prepara diferente. Mas nesse caso não há necessidade. É até bom integralizar as duas. Você pode fazer os seus coletivos com as equipes. Entende? As duas equipes entre si e fazendo os ajustes, equilibrando as duas equipes. Não deixando uma mais forte, não deixando a outra mais forte. Fazer o equilíbrio entre elas. Equilibrar a parte tática, técnica, física, primeiro, segundo e terceiro bloco, conclusão de último terço. Então, você equilibra. Se você vai ter uma equipe principal para um torneio principal e outro não, aí você reforça uma equipe mais comum. Acredito que não seja o caso. É uma boa oportunidade para... Professor, não estou ouvindo você, só o ar saindo. Henrique, não me fale em cima, professor Henrique. Sei que você é novo, não fale em cima. Só fala nessa aula... Não, professor, é que não está saindo seu áudio, está saindo só um ar no fundo. Tipo ventilador ligado. Só um pouquinho, professor. Do áudio do professor. Professor Raimundo, está me ouvindo? Estou sim, professor. Perfeito. O professor Edilson, vou lhe pedir que quando estiver falando, você desliga o seu áudio, que daí está vindo interrupção, tá? Então, voltando, quando for essas coisas, pessoal, levanta a mão ou fala na caixa de diálogo. Eu sempre estou olhando a caixa. Professor Edilson, eu acabei de desligar seu microfone, professor. Se eu desligar, vocês não liguem, a não ser que seja com a minha autorização. É o que eu falo sobre aqui o Brasil. Vocês têm que ter disciplina. Coisa que falta para treinador brasileiro. Não todos, mas algum. É disciplina. Se eu desliguei o seu microfone, só liga quando eu autorizar. Perfeito, meus queridos? Desculpa dura, mas é para manter vocês na linha daquilo que eu digo,
treinador brasileiro, mas com pensamento de treinadores, cabeça de treinadores europeus. E a disciplina faz parte do europeu, e não faz parte do nosso Brasil. Então, nós temos que aprender sobre isso. Tá bom? Vou encerrar aqui, 82 pessoas na aula de hoje, muito agradecido. Aí, quem quiser para falar sobre a seleção, falar alguma coisa, eu vou liberar uns 10 minutos, tá? Mas, de antemão, agradecendo pela essa excelente aula de hoje, e que vocês, quem quiser o certificado, daí vai ter o certificado, vai ter esse slide todo para estudar, certo? Tendo esse slide todo e essa aula gravada, vocês vão poder assistir 2 vezes, tá bom? Então, meus sinceros agradecimentos, meu muito obrigado, e vamos encerrando a gravação. Muito obrigado, professor. Tenha uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, professor.